Olá pessoal, graças e paz. Bom, tem um tempo que eu já não posto vídeos, não trago alguns estudos para vocês, mas hoje eu resolvi trazer um estudo aqui um pouco, não é diferente, né? Mas um estudo para a gente refletir. Pretendo não me estender muito, só me ater mesmo àquilo que eu pude ver na palavra e como nós devemos proceder. Bom, sem mais, sem muita demora, vamos lá. O tema é como evitar o mal entendido. Bom, mal entendido é o que não falta por aí, né? Pessoas que não escutam, pessoas que não ouvem. Então eu vou conversar um pouco com você a respeito disso. Como a gente pode evitar esses pontos? Vão ser 4 pontos apenas. Eu sei que existem mais, eu sei que tem pessoas que têm uma capacidade maior de poder falar, mas é algo assim mesmo, só para reflexão, só para a gente poder meditar no assunto. Então vamos lá. Como que a gente vai evitar o mal entendido? O nosso texto base vai estar em Josué 22:10, que diz assim, ó: E chegando eles aos limites do Jordão, ainda na terra de Canaã, ali os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. Bom, vou dar uma resumida rápida nesse texto. O que diz o seguinte: Josué ele chama essas 3 tribos, né, ou essas 2 tribos e meia, e despede essas 2 tribos e meia porque os filhos de Israel já haviam se acampado em toda a terra de Canaã, em toda a terra prometida a eles por Deus. Eles já haviam se estabelecido ali, já haviam vencido os inimigos, eles já estavam bem já agora, e eles não precisavam mais dos irmãos. Por quê? O que aconteceu? Antes deles tomarem posse de toda a terra de Canaã, essas 2 tribos e meia viram umas terras, né, antes de chegar nela, na divisa com o Jordão. O Jordão dividiu a terra dessas 2 tribos e meia com as demais tribos de Israel. Então, no lugar antes de passar o Jordão, essas 2 tribos e meia se acamparam ali, formaram suas famílias, armaram suas tendas, enquanto as outras tribos passaram o Jordão e possuíram a terra. Elas possuíram a terra antes do Jordão. Então o que aconteceu? Mas só que quando eles viram, Moisés deu uma ordem para eles, falou assim: olha, tudo bem, vocês podem ficar aqui desse lado do Jordão enquanto nós vamos para o outro, mas eu quero propor a vocês o seguinte: vocês vão passar o Jordão e vão ajudar os irmãos de vocês a tomar posse da terra. E essas 2 tribos e meia, Rubem, Gade e a meia tribo de Manassés, concordaram com isso, os homens concordaram. Então, quando chegou o momento deles passarem o Jordão e tomarem a terra, Josué lembrou isso a eles, e eles partiram para ajudar o povo de Israel na batalha. E o que aconteceu? Eles venceram, o povo de Israel conseguiu a sua terra, mas chegou o período que Josué mandou eles voltar. Nisso que eles voltaram, eles iriam passar o Jordão para voltar para a terra deles. Ali eles pararam e edificaram um altar. E aqui diz que o altar é de grande aparência. Então, quando a gente olha esse texto, grande aparência, diz que o altar é um altar bonito, um altar bem feito. Mas só que isso gerou problemas. Isso gerou algumas complicações para eles. Mas como o tema é como evitar um mal entendido, eu vou aproveitar esse ponto aqui dessas 2 tribos e meia para poder falar como a gente deve evitar esse mal entendido. O que acontece? Primeiro ponto: não tome atitude de cabeça quente. Quando as outras tribos ficaram sabendo que as 2 tribos e meia levantaram esse altar, o que eles fizeram? Se levantaram com os seus exércitos, com os seus maiorais, e foram até eles para poder exterminá-los, para poder matá-los. Então o que eu quero dizer, cara? Você está de cabeça quente, não toma nenhuma atitude precipitada. Tá de cabeça quente, espera um pouco, espera a poeira baixar, reflita melhor. Esses camaradas, as tribos foram, se levantaram: não, nós vamos acabar com todo mundo, vamos detonar essas 2 tribos e meia porque eles pecaram contra Deus. Então, primeiro ponto: não tome nenhuma atitude de cabeça quente.
Tome cuidado com isso. A gente sabe que quando a gente está de cabeça quente, a gente não pensa muito bem. Cara, para, esfria, reflete, mas não tome nenhuma atitude de cabeça quente. 2. Pergunte o que está acontecendo. Eu acho interessante nesse texto que quando esses homens chegaram, né, que foi o filho do sacerdote, foi Finés, filho do sacerdote Eleazar, com os outros homens, chegaram até eles já chegaram alfinetando e falaram que eles haviam pecado contra Deus, levantando aquele altar. Eles, em momento nenhum, perguntaram o que estava acontecendo. O que estava acontecendo. Isso está nos versículos 15 e 16 desse capítulo 22. Eles, de maneira nenhuma, perguntaram assim: poxa, o que houve? Por que vocês fizeram isso? Simplesmente já chegaram assim de sola. O negócio é o seguinte: vocês pecaram contra Deus, vocês estão malucos? Então, quando você vê um mal entendido, pergunte o que está acontecendo. Não chega já acusando, não. O acusador é o capeta, o acusador é Satanás, é o chifrudo. Então não chega acusando, não, sabe? Já chega falando, perguntando o que está acontecendo, meu querido, por que você tomou essa atitude? Tome muito cuidado com isso em nome de Jesus. Número 3. Escute todo o argumento. Eu acho interessante que depois deles falarem tudo que tinham que falar para as 2,5 tribos, o filho do sacerdote, os anciãos, os maiorais falarem, aí eles foram escutar o argumento dele. É interessante que eles explicaram: olha, a gente não levantou isso porque a gente quer se rebelar contra Deus. A gente não levantou esse altar porque a gente quer fazer da nossa maneira, não. A gente levantou esse altar simplesmente como um memorial. Um memorial para quando os nossos filhos e seus filhos conversarem, os nossos filhos explicarem que nós não estamos contra o Senhor, porque esse altar aqui não é para holocausto, não é para oferta, é simplesmente um memorial. Então, eles escutaram esse argumento depois. Dê atenção àquilo que as pessoas estão falando, escute os argumentos delas, escute as explicações, escute, preste atenção, dê muita atenção. Porque se você não fizer isso, cara, você vai acabar tomando atitudes erradas e o mal entendido pode se tornar maior. Já viu aquela coisa? Você não presta atenção no que a pessoa está falando e de repente aquela situação se torna pior do que já estava, porque você não deu atenção a um pequeno detalhe, você não deu atenção a uma pequena palavra e depois você acaba passando de uma outra maneira. Então, escute o argumento, todo o argumento, e dê atenção em nome de Jesus. Analise o que foi dito antes de responder. Isso aqui é diferente de você escutar. Você primeiro escuta e depois você analisa antes de dar a resposta. O que é isso? Você escutou, a pessoa falou. Você, no momento que ela está falando, você não está pensando numa resposta, você está escutando somente. Você vai pensar numa resposta depois, porque enquanto a pessoa está falando e você já está pensando na resposta que você vai dar, cara, você perde aí muita coisa, você perde um ponto que ela falou. Então, primeiro você escuta, você dá atenção, depois você para e pensa em tudo aquilo que foi dito. É engraçado que depois que as 2,5 tribos de Gad, Rubem e a meia tribo de Manassés deram os argumentos dela, o sacerdote Finéias com os príncipes, eles viram que aquilo ali que eles tinham feito era bom. Então o que aconteceu? Provavelmente eles conversaram: não, vem cá, vamos conversar, ver como é que é a situação. Então preste atenção, sabe? Analise o que foi dito antes de dar qualquer resposta. Analise o que foi dito, não seja precipitado. Então a gente precisa evitar conflitos, a gente precisa, sabe, evitar mal entendido. Então, pessoal, a gente tem esses 4 pontos aí para a gente poder refletir, dar uma pensada. Não tome nenhuma atitude de cabeça quente, pergunte o que está acontecendo, escute todo o argumento, dê atenção, analise o que foi dito antes de responder. Poxa, tome muito cuidado com isso, porque maus entendidos têm acontecido muito no nosso meio por pessoas que não querem simplesmente prestar atenção naquilo que está acontecendo. Bom, Deus te abençoe, fica na paz. Aí o vídeo já vai um pouquinho para mais de 10 minutos.
Se você gostou, curta, se inscreva e compartilhe em nome de Jesus. Fique na paz, Deus abençoe.